Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Colocar uma cadeira junto à cama do paciente internado no hospital aumenta a probabilidade do médico se sentar a conversar com o seu paciente e, mais importante, aumenta a satisfação do paciente com esse momento de encontro com o seu médico? Caros colegas, esta pergunta vem a respeito de um artigo publicado no British Medical Journal, referente ao qual o nosso colega Jorge Talhada de Moura elaborou um pequeno texto para a secção a não perder no nosso portal MG Familiar. Achamos este artigo interessante não só pelas pertinentes conclusões, mas também pela reflexão que ele nos permite fazer e ainda por algumas curiosidades, alguns aspectos peculiares da sua metodologia. Mas vamos primeiro ao resumo do estudo e para o final fica então a parte da reflexão. Trata-se então de um ensaio clínico aleatorizado, duplamente cego, que decorreu numa unidade hospitalar do Texas entre abril de 2022 e fevereiro de 2023. Cada encontro com o paciente foi randomizado para o grupo intervenção ou para o grupo controle. No grupo de intervenção, uma cadeira foi colocada a uma distância até 90 cm da cama do doente. No grupo controle, a cadeira foi deixada na sua localização habitual, por norma arrumada, dobrada no armário. E aqui vale a pena dizer que no artigo do BMJ os autores publicam duas fotos com a disposição das cadeiras nos dois grupos. Podereis depois ver. Os encontros com os pacientes foram observados por estudantes de medicina envolvidos no estudo. Médicos e pacientes foram ocultados da intervenção, como é habitual num estudo duplamente cego, e também do objetivo do estudo. Participaram no estudo um total de 51 médicos e foram observados um total de 125 encontros entre médicos e pacientes. Destes, 60 encontros foram alocados ao grupo intervenção e 65 ao grupo controle. Vamos então ao essencial dos resultados. Os médicos sentaram-se com mais frequência no grupo de intervenção do que no grupo controle, 63% versus 8% dos encontros. Por outras palavras, a diferença de risco absoluto entre os grupos de intervenção e o grupo controle foi de 55 por cada 100 encontros. No total, foi necessário colocar 1,8 cadeiras para termos um encontro em que o médico se sentou. E se isto fosse um ensaio clínico a avaliar a eficácia de um tratamento, este seria o valor do NNT, do número necessário para tratar. Ora, um NNT de 1,8 é extremamente baixo. Ou seja, em relação à decisão do médico se sentar durante o encontro com o seu paciente, colocar a cadeira até 90 cm da cama do doente é uma medida extremamente eficaz. Mas os autores avaliaram também outros outcomes, outros marcadores. Assim, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas noutros comportamentos dos médicos, incluindo a apresentação, o explicar o seu papel no cuidado do paciente ou oferecer um aperto de mão. Também não houve diferença na duração média dos encontros nos dois grupos. Mas em relação à satisfação do paciente, medida através de um questionário devidamente validado, aí sim verificou-se uma evolução positiva. Verificou-se um aumento de 3,9% na pontuação média de satisfação no grupo intervenção. E, especificamente, os pacientes no grupo de intervenção sentiram-se mais confiantes com o plano proposto pelo médico e mais informados sobre o seu plano de tratamento, com diferenças estatisticamente significativas. Então, em jeito de conclusão,
podemos dizer que, apesar de a colocação de uma cadeira próximo da cama do paciente ser uma intervenção simples, sem grandes custos e de baixa tecnologia, de acordo com este estudo, aumenta a probabilidade de um médico se sentar durante uma consulta à cabeceira do doente e resulta em níveis mais elevados de satisfação dos doentes. Vamos então agora à parte dos aspectos peculiares deste estudo. Como nos diz o Jorge Talhada de Moura no seu texto, estudos prévios mostram que os médicos hospitalares se sentam junto ao leito do paciente num em cada 5 encontros. Mostram ainda uma melhoria da comunicação médico-doente e uma maior satisfação do paciente quando esta atitude de sentar é tomada. Contudo, a maioria destes estudos prévios não eram cegos para a intervenção. Na verdade, quando comecei a ler este artigo, pensei como é possível isto ter sido um estudo duplamente cego? Como é possível ocultar a intervenção? Não me parecia possível ocultar a cadeira, quer da vista do médico, quer da vista do doente. Não sei se estão a perceber aqui o meu raciocínio. No grupo intervenção, havia uma cadeira junto da cama do doente. No grupo controle, não havia essa cadeira. Portanto, quer os médicos, quer os doentes participantes no estudo iam saber se estavam no grupo intervenção ou no grupo controle. Então, como é que estes investigadores resolveram esse problema? Pois bem, podemos dizer que os autores, certamente com a permissão da Comissão de Ética que autorizou o estudo, foram astutos. Então, a estratégia passou por informar os médicos que o objetivo do estudo era observar a variação na prática clínica e proporcionar aos estudantes de medicina, que eram os tais observadores dos encontros, ou seja, investigadores ocultos, uma oportunidade de expandir a sua experiência em medicina interna hospitalar. Com isto, pretendeu-se reduzir a probabilidade de os médicos alterarem o seu comportamento se tivessem conhecimento do verdadeiro objetivo do estudo. Curiosamente, no final do estudo, foi pedido aos médicos que descrevessem o que pensavam ser o objetivo principal do estudo. E apenas 5% dos médicos identificaram corretamente o verdadeiro objetivo do estudo, o que na verdade sugere uma ocultação bem-sucedida, aumentando assim a validade dos resultados obtidos neste estudo. Em relação aos doentes, aí a estratégia passou por informar de que o objetivo do estudo era investigar os padrões de prática dos médicos e a satisfação dos doentes, sem qualquer menção à componente da cadeira, e com isto pretendeu-se reduzir os riscos de enviesamento da resposta, ou seja, o conhecimento do braço de intervenção poderia influenciar a forma como os doentes classificavam o seu médico e de não ocultação dos médicos, ou seja, os doentes poderiam revelar o objetivo do estudo ao seu médico em encontros subsequentes. Digam lá, foi uma estratégia interessante e inteligente e que nos pode até, quem sabe, inspirar para trabalhos de investigação futuros na nossa realidade como forma de conseguir uma ocultação eficaz em ensaios clínicos. Por outro lado, este estudo também é uma boa fonte de reflexão porque permite pensar um pouco sobre a nossa natureza humana e aspectos do comportamento humano que podem ter impacto na relação médico-doente. É que nós, médicos, apesar de amantes da ciência e do método científico, também somos humanos no nosso comportamento. E também reagimos, por vezes de forma automática até, face a certo tipo de circunstâncias ou gatilhos. E essas circunstâncias podem estar relacionadas com múltiplos fatores. Alguns até com o ambiente, a organização do mobiliário, do local onde exercemos medicina. E a criação de um ambiente agradável, propício à relação médico-doente, pode ser importante, quer para nós, quer e ainda mais importante para os nossos doentes. Recordo, por exemplo, o bem-estar que se gerou quando, no processo de reforma dos cuidados primários, se procedeu à remodelação e à modernização de muitas das nossas unidades de saúde ao serem criadas as unidades de saúde familiares, as USFs. Caros colegas, antes de terminar, quero apenas recordar, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast do MG Familiar. No áudio, por favor, deixem o vosso nome, especialidade e local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. E desde já, muito obrigado. Muito obrigado também por estarem aí desse lado, por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.